Ready to roll. Hoje, rememorando a minha adolescência, principalmente o período do ensino médio, eu fico pensando, cara, como que eu poderia ter uma adolescência bem mais feliz, assim, bem mais aproveitada. Eu tinha todos os atributos para isso, eu tinha uma maturidade já bem interessante para quem é adolescente, mas eu deixei de aproveitar muita coisa, deixei de viver muita coisa por, na verdade, achar que eu estava errado com essa maturidade. Na verdade, eu tinha tudo que eu precisava para aproveitar, mas eu achava que eu tinha que, de alguma forma, me encaixar nos padrões, muitas vezes até de imaturidade, né, das coisas que os adolescentes, meus conhecidos, colegas, enfim, faziam. E eu acho que isso é, claro, é a história de 98% de todas as pessoas na adolescência, sempre achar que não é suficiente em algum aspecto, enfim, ter vários dilemas com o corpo, com preferências, com se encaixar em grupos sociais, aquela história das pessoas que são populares e não são, que a própria cultura, os filmes, séries, tudo nos bombardeiam, né, com essas narrativas. Mas o que eu estou tentando contar aqui, eu quero trazer um pouco sobre esse período da minha vida, é que eu tinha muita coisa para ter aproveitado mais a adolescência. E eu não digo que foi horrível, eu não tive uma péssima adolescência, não tive nenhuma coisa super traumática, não tive nada muito ruim, sabe? Não é essa é a questão. Não passei por crise de depressão, ansiedade, nada desse tipo de coisa. Só que, em muitos sentidos, foi uma adolescência que foi até, vamos dizer assim, anulada, sabe? Por N questões, né? Então, por exemplo, eu já tinha uma visão, assim, uma maturidade bem desenvolvida, e só que eu achava, né, que a felicidade não estava nisso, que na verdade isso era ser careta, né? Tu ter uma visão de, eu não vou fazer besteira, não vou encher a cara e não vou sair bem louco por aí, que não tem sentido nisso. Eu já gostava de outros tipos de coisa, né? Eu comecei a gostar de correr, praticar atividade física, eu gostava de bastante essa parte de história, sempre fui apaixonado por história, até hoje eu adoro história, geografia, literatura. Então, isso aí eram coisas que eu já gostava muito de ler, só que isso aí não me dava, né, acesso a nenhum círculo social, vamos dizer assim, na época do ensino médio. Ninguém dava muita bola para isso. Isso eu acho que para a maior parte das pessoas, pelo menos da minha geração, da geração de quem hoje está com 28 a 30 anos, eu acho que é bem comum isso. A coisa era ir pra festa, fim de semana, sair na sexta e tocar o louco, assim, sabe? E meio que era isso. Aí tu chegava segunda-feira na aula, né, de manhã, estudava de manhã, e sempre aquelas conversas das pessoas vivendo experiências loucas, assim, tendo várias experiências, inclusive sexuais, coisas que eu ficava pensando, nossa, mas eu tô tão pra trás, eu não vivo nada disso, eu só fiquei em casa lendo livro. Aí sábado de tarde eu fiz uma corridinha e tomei, sei lá, uma cerveja sozinho no meio da corrida, e foi isso, sabe? E na verdade isso era tudo que eu precisava para ser feliz e me sentir bem. Mas eu achava que não, que eu tinha que cumprir aqueles padrões que os outros colocavam como sendo o ideal. E aí isso se soma, né, a questão de eu ter baixa visão. Eu tenho um problema de visão que foi causado por toxoplasmose congênita. Eu não enxergo 100%, né? Eu tenho
É um problema de visão que compromete um pouco a minha visão. Na época da adolescência eu ainda não usava óculos porque os oftalmologistas que eu ia diziam que não ia mudar nada, e depois eu descobri que mudaria sim, e hoje eu uso óculos, me ajuda bastante, mas não, isso é assunto até para outro momento. Mas principalmente por essa questão e até por ter uma implicação estética, porque meus olhos não ficam totalmente alinhados devido a esse problema. Muita gente acha que é estrabismo, mas não é, né? É uma lesão na retina que eu tenho, causada por essa toxoplasmose que eu tive quando eu estava sendo gestado, né? Então isso aí é um motivo de muita insegurança, naturalmente. Então eu tentava meio que compensar em outras coisas, sabe? Não queria ser o diferente, eu queria estar integrado. Só que quanto mais eu tentava me integrar em coisas que não tinham a ver comigo, mais eu me distanciava das coisas que hoje eu vejo que poderiam ter sido mais felizes para mim. Então era aquela coisa de tentar ao máximo parecer que eu tinha uma vida social, que eu saía, que eu fazia determinadas coisas, sabe? Aí eu ia para festas aqui com pessoas mais velhas, com meu tio, com amigos dele, enfim, pessoas que eram aqui do bairro, que eu conhecia, inclusive que eu trabalhava junto. Então eu fazia qualquer coisa para poder sair, para ter alguma coisa para contar, para ser visto, né, em algum espaço. E isso é bem ruim, até porque depois eu fui descobrir que eu até gostava de um tipo de festa, que é o que tem aqui no Rio Grande do Sul, que são os bailes, estilo de bailão, aqui do interior, as bandas que são bem tradicionais aqui no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Quem é de outros lugares não vai saber qual é esse gênero, mas quem é daqui talvez saiba. Mas isso eu descobri depois que era algo que eu realmente aproveitava, porque no ensino médio eu simplesmente, às vezes que eu saí, não foram tantas, mas era justamente só pela questão de aparência, sabe? Então isso aí foi uma coisa bem negativa. E o que eu digo, que eu tinha uma certa maturidade para aquela idade que eu tava, até ficar atestado por uma vez que, não me lembro se foi no segundo ou terceiro ano do ensino médio, veio uma moça mais velha estudar, porque na escola que eu estudava, uma escola pública, estadual, né, não era necessário tu repetir um ano inteiro se tu rodasse uma disciplina, tu poderia, em uma matéria, né, tu poderia fazer só aquela. Meio esquisito, mas tu podia, por exemplo, estar fazendo matérias do terceiro ano e voltar lá e fazer uma do segundo ano. E aí essa moça, eu acho que ela tinha parado de estudar por muito tempo, e ela voltou para fazer uma matéria. Ela já tinha ali 23, 24 anos, algo assim, não me lembro. E imagina, né, pra a gurizada ali, os adolescentes, 16 anos, 16, 17 anos, ficaram doidos de ver uma moça já mais velha, né? Todo mundo ficou estarrecido. E o que aconteceu? Eu e o meu amigo, o único amigo mesmo que eu tive no ensino médio, a gente sentava perto, né? E aí teve um trabalho que ia ser em grupo, em trio. E aí a gente tava conversando, e aí eu não sei como, cara. E a gente não era de ser muito expansivo, assim, de chamar as pessoas, a gente era bem mais fechado. E essa moça acabou vindo fazer o trabalho com a gente, cara. Foi uma coisa meio natural, porque não lembro o que a gente tava conversando, e ela meio que entrou no assunto, sabe? Naturalmente, assim. E depois, tá, a gente fez o trabalho, a gente conversou bastante com ela e tal. E aí terminou a aula, né? Ela saiu, foi embora, e aquele bolo de menino veio em volta da gente, queria saber tudo sobre aquela moça, porque como é que ela veio ficar com a gente, e o que ela falou, e de onde é que ela é, e ela tem namorado, e não sei o que, sabe, aquela coisa, porque até os caras ali, que eram os populares, vamos dizer assim, da turma, que eram os que faziam mais sucesso com as meninas da escola, eles não tinham assunto com aquela mulher já mais velha. E aí
interessante que como eu e esse meu amigo, a gente já tinha até uma conversa diferente, a gente não ficava falando dessas abobrinhas que os adolescentes falam. Isso não é uma questão para me envaidecer, mas é algo que na época eu até achava que eu não me encaixava, que era uma coisa ruim, mas hoje eu vejo que era uma coisa legal. E claro, quem ela foi se aproximar da gente, porque ela escutou que a gente tinha uma conversa com mais conteúdo, a gente falava de coisas que realmente interessavam, sobre trabalho, sobre coisas da cidade, sobre interesses que por algum motivo já eram mais alinhados com a idade dela do que com a idade dos nossos colegas, né? Então foi o que aconteceu, esse é um dos exemplos. Claro, né, gente, é muito forte na adolescência essa questão de achar que a gente tem que começar a ter uma vida romântica ativa ou sexual ativa, né? Então, que nem eu comentei antes, eu escutava os colegas sempre contando das aventuras que eles tiveram, de quantas pessoas eles ficaram no fim de semana, e as pessoas que já namoravam, e aquela história toda, e sempre me sentindo super pra trás, né? E achando que eu tinha que, vamos dizer assim, dar um salto para recuperar esse tempo perdido que eu achava que eu estava perdendo, que eu não estava vivendo as coisas que eles estavam vivendo. E aí até fiquei com uma outra menina ali nesse período, mas assim, nada comparado com as coisas que os colegas viviam, né? No máximo, sei lá, encontrar na praça, num parque, no bairro, coisa assim, sabe? Então, eu sempre achava que eu, de alguma forma, eu tinha que ter isso, essas experiências também, ou ter uma namorada, ou algo assim, pra me encaixar, que aí eu seria respeitado, né, na escola, ou entre as pessoas conhecidas. Eu estava sempre buscando essa validação de alguma forma, por mais que eu soubesse que eu era diferente, que eu deveria talvez valorizar essa diferença, mas a cabeça do adolescente sempre vai mais na questão de querer se encaixar. Só que quanto mais eu pensava em fazer isso, em conquistar alguma garota, mais eu ia fazendo coisas contraproducentes, mais eu fazia o errado, porque até isso é assunto para outro vídeo, mas a gente acha, talvez quando é jovem, assim, que o certo é tu ser um determinado tipo de pessoa, tu fazer determinadas coisas que os outros fazem, e aí tu vai ser bem visto pelas mulheres, no caso ali pelas meninas. Mas na realidade o que realmente pode te dar uma chance é tu ser tu mesmo. Na época a gente escuta falarem isso, mas a gente não entende, eu não entendia, né? Mas hoje eu entendo que todas as coisas que poderiam ser minhas aliadas, todos os atributos que eu poderia usar a meu favor, era justamente os que eu tentava suprimir, que eram as coisas que eu era diferente dos outros. Aquilo ali, por mais que na época eu achasse que era besteira, que era careta, que eu não estava alinhado com o que as pessoas da minha idade gostavam, aquilo ali talvez seria o mais interessante sobre mim, não eu tentar parecer que eu saía, que eu tinha uma vida social, que era tudo mentira. Então eu recaía naquelas coisas de tentar falar com alguma menina, trazendo esses assuntos que os outros falavam, porque a festa tal, porque isso e aquilo, mas o pior de tudo, sempre mentalmente me rebaixando, achando que eu não valia nada, que eu teria que fazer super sacrifícios para conquistar alguém, e que, nossa, porque eu sou tão feio, eu sou tão esquisito, tão inadequado, e aí eu vou ter que ser super romântico ou demonstrar um super interesse para chamar atenção, quando na verdade isso é totalmente o contrário do que poderia me ajudar, né? Go straight on. Keep left and then turn left. Não, e vamos ser sinceros, né? Na realidade, foi muito melhor que eu não tenha tido um relacionamento ou algo mais sério
com alguém no ensino médio, porque nessa idade a gente não tem a mínima noção do que envolve um relacionamento. Por isso que muita gente, muitos jovens aí nessa idade de adolescente acaba tendo problemas sérios, se envolvendo aí em relacionamentos ruins, coisas que marcam negativamente a vida depois, porque, bem dizer, é um período que tu recém saiu, né, da fase de infância, tu não tem a maturidade, por mais que nem eu disse, eu já tinha alguma maturidade para várias coisas e muitos jovens também têm, mas é uma questão diferente de relacionamento entre duas pessoas, qualquer tipo de relacionamento, até profissional, né? As relações interpessoais são complicadas, então tu imagina um relacionamento sério, um relacionamento amoroso, envolve dois seres humanos com pensamentos, com ideias muito diferentes, e lidar com isso na adolescência, com toda a carga já de emoções e sentimentos e tudo que floresce nessa época, eu acho que é muito complicado. Eu sou feliz hoje por não ter tido isso, por sorte que eu, vamos dizer assim, me sabotei e não acabei ficando em nenhum relacionamento sério, porque eu acho que teria sido só mais um fato complicador, ao invés de ser aquela redenção que eu imaginava que seria algo muito pior, né? Já depois na vida adulta é difícil, eu já tive dificuldades em relacionamentos, passei por coisas não tão legais na vida adulta, então tu imagina na vida de adolescência, bah, não tem como. Claro, tem casos aí de adolescentes que começam a namorar e tem relacionamentos saudáveis, alguns que duram por anos, alguns para a vida inteira, então não é uma regra, nada é uma regra quando se trata de relacionamento entre seres humanos, mas em um geral eu acho que é uma coisa complicada, e na minha situação particular eu acho que foi bom eu não ter entrado no relacionamento. Mas é aquela coisa, na época a gente só vê pelo lado da insegurança, pelo lado de não ser aceito, pelo lado de não se encaixar, como eu falei. Go straight on. Isso de certa forma me acompanhou um pouco na vida adulta também, entrou nos anos aí de vida adulta, na minha visão sobre o mundo, na minha visão sobre as mulheres, sobre relacionamento. Porque quando a gente tem, muitas vezes, essa sensação de que é esquisito, que não está dentro do padrão do que as mulheres querem, a gente tem a tendência de se diminuir, como eu falei, e ter aqueles amores, aquelas paixões platônicas, que não são amores na verdade, que são paixonites platônicas, e aí tu fica idealizando pessoas que não são nada daquilo que tu acha, né, na tua mente, vamos dizer assim, poluída com toda aquela coisa de livros, filmes, séries, aquela idealização do que seria um romance, de conhecer alguém e blá blá blá, sabe? Viver aquela grande história de amor que não é que não exista, mas não é da forma que nessas condições, nessa idade, nessa inexperiência a gente pensa que é. Existe sim essa questão de romances, existem sim pessoas que vão encaixar com a gente, que vão ter uma relação muito bacana, assim, mas não é dessa forma de ficar idealizando uma pessoa só porque tu acha a pessoa bonita, porque a pessoa é gentil, e aí tu cria na tua cabeça toda uma história, mas aí como tu acha que tu não vale muita coisa, aí tu se coloca numa posição sempre inferior e tu fica tentando, vamos dizer assim, cortejar aquela pessoa e fazer de tudo, e tu não percebe quanto mais tu se coloca à disposição, quanto mais tu diminui, entre aspas, o teu valor, porque se tu oferece gestos grandiosos, gestos frequentes de uma forma gratuita, sem praticamente esperar nada em troca, tu só está confirmando que tu não tem um valor. Então o que acontece? A pessoa não tem interesse.
Então tu acha que a pessoa não se interessa por ti, não te dá uma chance porque tu é esquisito, porque tu é isso, por aquilo, e na verdade tu não vê que é simplesmente porque tu não se valoriza, tu não tem a confiança em ti. Então tu fica distribuindo gratuitamente aí um gesto, um sacrifício, uma gentileza. Claro que gentileza a gente sempre Go deve straight on. tentar despender para as outras pessoas, independente da situação, mas eu digo assim, coisas que vão além do comum, tu fazer algo fora da tua rotina, algo que tu não faria pra uma pessoa numa situação normal, só porque tu tá apaixonadinho, cara. Isso aí é complicado. Se não tem uma reciprocidade, isso aí só destrói qualquer chance que tu pode ter com a pessoa. Go straight on. Tu ficar indo atrás, tu ficar tentando demonstrar que tu tá 24 horas disponível, que quando a pessoa quiser falar ou quiser qualquer coisa, tu vai estar ali na hora, pronto para responder, é a pior estratégia que tu pode adotar, mas é o que a nossa cabeça inexperiente, boba de adolescente acha que é o correto. Go straight on. Keep right and then turn right. Turn right. Depois os anos passam e a gente vê como a gente foi idiota fazendo certas coisas, tentando se declarar, falando de sentimentos, coisas totalmente ridículas e irreais que não tem nada a ver com como funciona de fato a dinâmica de atração entre homens e mulheres, né? Então esse período da adolescência realmente não foi legal para mim. Depois, quando eu entrei na faculdade, né, com 17 para 18 anos, aí as coisas começaram a mudar em alguns aspectos, sabe? Eu ainda tive vários anos aí lidando com coisas nesse sentido de não me encaixar e tentar parecer alguma coisa, mas já era diferente. Já foi diferente no ensino médio, porque quando eu entrei na faculdade eu senti que já era um pouco mais valorizado as coisas que eu era. Eu já conseguia ser um pouco mais eu mesmo e me sentir bem com isso. As pessoas já tinham outros assuntos, já era outra realidade, sabe? Eu já conseguia conversar mais com as pessoas, me sentir seguro e com algum valor a entregar para as pessoas ao redor do que no ensino médio. No ensino médio eu achava que por eu ser diferente isso era um super problema. Mas como eu disse, também não foi uma adolescência terrível, assim, porque não tive nenhum problema sério, né? Só não, talvez tive uma experiência tão feliz, tão completa, mas também não recaí em super depressão, coisa assim.
Porque apesar de ter essas dificuldades na rua, né, na escola, enfim, na vida social, eu em casa tinha uma família muito estável, assim. Eu acho que isso ajudou. Eu não conversava com meus pais sobre as coisas que eu passava, eu era bem fechado em casa, ficava no meu canto, no meu quarto, fazendo as minhas coisas. Mas, sabe quando tem aquela estabilidade, não teve nenhum problema sério em casa, nunca tive, assim, uma cisão muito forte em casa. Claro que sempre tem brigas e desentendimentos com os pais, mas nunca algo assim, ou que acontecesse na família, com meus pais ou pessoas próximas, que fosse alguma super crise. Então essa estabilidade em casa eu acho que ajudou bastante, porque por mais que eu não me abrisse, não falasse, mas eu sabia que eu tinha essa base, que as pessoas estavam ali e que iam me apoiar. Então eu sabia que eu sempre tinha um local seguro, vamos dizer assim. E eu acho que isso aí é algo que acaba sendo um ponto decisivo em muitos casos hoje em dia, porque os adolescentes passam por coisas como eu passei, de não se encaixar, de se achar errado, e aí tem alguma crise em casa, né, algum problema entre os pais, ou com irmãos, ou enfim, padrasto, coisa assim. E aí, se tu já tá quebrado na tua vida social, e aí no círculo mais íntimo em casa também existem rachaduras profundas, aí tu quebra de vez, eu acho. Eu acho que isso aí que muitos adolescentes se perdem, é nesse momento de tu não ter nenhuma base, tu não tem nada para assentar. Porque depois, na vida adulta, tu consegue até construir mais a tua própria pessoa, a tua própria autoconfiança, mas na adolescência é muito difícil tu mesmo ser a tua base. Tu precisa de ter alguma coisa para se apegar. Então foi um vídeo aí meio divagando, bastante divagando sobre essas coisas, e eu gostaria de continuar falando sobre esses assuntos. Pode deixar aí nos comentários também as experiências de vocês. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, esse monólogo gigante, e até o próximo vídeo.